Olá pessoal, sou o Thiago Costa, coordenador da turma ITA do Poliedro de São José dos Campos e de São Paulo e também professor de Química dessas turmas. Estou aqui representando a equipe de professores da turma ITA e da turma IME-ITA do Rio de Janeiro para que a gente converse um pouquinho sobre as nossas impressões da primeira fase do vestibular do IME 2018, ocorrido no último dia 12 de outubro de 2017. De maneira geral, é um comentário que serve para a prova como um todo, foi uma prova muito bem elaborada, uma prova com questões que não tinham uma possibilidade de duplicidade de interpretação da parte dos candidatos, então se torna uma prova limpa, uma prova boa de ser feita, uma prova justa, né? Porque estava com enunciados muito bem elaborados. Outro comentário que é pertinente às 3 disciplinas é com relação ao conteúdo que foi abordado. Claro que são 40 questões, 15 de matemática, 15 de física e 10 de química, mas esse número pequeno de questões foi possível abranger uma grande quantidade de conteúdos, né? Então a banca do IME fica de parabéns com relação a esse desafio, é sempre um desafio. Claro que muitas questões ficam de fora, muitos assuntos ficam de fora, mas de maneira geral foi uma prova muito bem elaborada. Indo agora de maneira mais específica para a prova de matemática, as 15 questões de matemática, essa sim pode ser considerada a vilã da vez, né? A matemática veio com um nível bastante elevado, tanto em termos de conteúdo realmente, do assunto, do nível de profundidade das questões, como também pelo grau de dificuldade em termos do trabalho, né? Questões que foram bastante trabalhosas foram propostas aos candidatos nessa edição do vestibular do IME de 2018. Cabe aí um ponto levantado pelos nossos professores das questões 9, questão 9 de polinômios e a questão 14 de geometria plana, que para que o candidato não fizesse uma questão com muitas contas, ele precisaria dominar aí alguns métodos talvez não tão convencionais, não tão batidos, não tão trabalhados em sala de aula, né? Existia um atalho, digamos assim, resoluções mais curtas, mas o candidato, caso optasse por uma resolução mais longa, certamente ele seria penalizado no quesito tempo. Então foi uma prova bastante desafiadora aí para que o candidato conseguisse encontrar no tempo de 4 horas as 6 questões de matemática necessárias para que ele atingisse, né, o índice mínimo para aprovação para a segunda fase. A prova de física, também uma prova muito bem elaborada, com um nível de dificuldade justo, adequado. Fica só um comentário dos nossos professores que algumas das questões, para serem resolvidas de uma maneira mais correta, mais adequada, era necessário o uso de cálculo diferencial e integral, né? Até uma ou outra questão a gente conseguiria resolver sem uso de cálculo, mas assumindo alguma hipótese simplificadora. De maneira geral, questões que exigiriam esse assunto. E esse assunto não é um assunto normal de ensino médio, né? Então fica somente esse comentário, mas que não tira o brilho da prova. Uma prova realmente muito boa, as 15 questões de física. E por último, as 10 questões de química, também uma prova muito bem elaborada, surpreendeu pela quantidade de conteúdos que ela abordou nessas poucas questões e foi uma prova realmente também muito justa. Eu tenho certeza de que aquele candidato que se dedicou, que estudou bastante ao longo do ano, conseguiu aí lutar para acertar as 4 questões dentre as 10 possíveis de química. Então a prova como um todo, uma prova com um nível conforme o esperado, um nível justo, adequado, para cumprir a finalidade a qual ela se destina, que é selecionar, né, candidatos para que façam a segunda fase do vestibular do IME, né, dos dias 23 a 26 de outubro de 2017. Bom, fica aqui a nossa torcida, certo? Para que os candidatos tenham feito uma excelente prova. Nós estamos nos encaminhando para a reta final do ano, então fica aí a nossa torcida realmente para que os candidatos que estudaram, que se dedicaram, que correram atrás, que tiveram garra, dedicação, disciplina, consigam aí conquistar os almejados sonhos de fazer a segunda fase do IME, ser aprovado no IME, fazer um bom vestibular do ITA. Fica aqui então o meu convite para que vocês verifiquem no site do Poliedro Resolve as resoluções da primeira fase,
né? Nossos professores fazem a resolução comentada tanto da primeira fase quanto da segunda fase do IME, então já fica o convite para que vocês assistam os comentários tanto do vestibular segunda fase do IME quanto do vestibular do ITA, e também para que vocês se inscrevam no canal da TV Poliedro no YouTube, né? Assim vocês ficam sempre cientes de todas as informações que nós procuramos passar para vocês. Um abraço, pessoal!